Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, este podcast que fala de futebol europeu, que fala de Liga Portuguesa também. A gente vai passar aqui a jornada 10 da Liga Portuguesa. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando. Mais confirmações e mais uma vez Jóqueres destruindo, né, Fernando? Sim, bom ter pontuado isso, que é mais um jogo de goleada do esporte e, como sempre, o Jokic fazendo mais de dois, três gols. Boa, Vamos falar um pouco sobre isso. boa. Antes da gente começar a falar um pouquinho do jogo do Sporting, não esqueça então de deixar o like no vídeo, de seguir o canal, de ativar o sininho também e deixar os comentários que é sempre legal e importante a gente falar sobre futebol. Bom, começando então falando do jogo do Sporting, já é um pouco do que a gente deu de introdução aqui, o Gyökeres então com 4 gols, o penúltimo jogo do Amorim, né, o último jogo dele deve ser o jogo da Champions contra o City, inclusive no próprio Alvalade. O Gyökeres, no caso, com 4 gols, um gol de pênalti apenas, duas assistências do Trincão, outra assistência do Pedro Gonçalves. E mais uma vez o Sporting muito forte, no caso, 20 tentativas de gol, 8 remates no gol. Então, sobrando bastante, no caso, o Gyökeres condicionando primeiro para a questão de artilharia e segundo porque cada vez mais me dá os sinais de que quanto mais ele performando melhor, pior vai ficar para ele conseguir ficar na janela de inverno. Já tem várias das teorias aí no Jornal da Bola e outros meios de comunicação aí de Portugal falando que o Rubem Amorim vai levar jogadores para o Manchester United. Ele, o Rubem Amorim, na entrevista, falou que não vai levar inicialmente, que não tem pretensão de levar. Acho pouco provável que ele não leve alguém, até porque ele é um treinador muito novo e boa parte do sucesso dele, se não completamente o sucesso dele, está no Sporting. Então o Gyökeres é até uma das possibilidades, mas foi o que a gente tinha conversado também. Por Gyökeres sair do Sporting, no caso, primeiro que precisa vir alguém, então existe uma negociação também a nível do Gyökeres com o Barcelona e o Vitor Roque. Também existe essa ventilando essa informação. E do lado do Manchester United teria que sair o Zirkzee e o Højlund, porque ficariam três atacantes de centro, três avançados, três pontas de lança, como se diz aqui em Portugal. E acho pouco provável. Não adianta a gente ficar focando falar muito do jogo, tá, gente? Por isso que a gente fala de Rubem Amorim, fala de Gyökeres e fala um pouco mais do time, porque o jogo foi mais do mesmo do que a gente já tem visto do Sporting. Completo domínio, até o Estrela Amadora teve um pouco mais de. Tentou atacar um pouco mais, mas o resultado é esse: tentar atacar o Sporting neste nível hoje, ainda mais no Alvalade, vai tomar goleada. O time do Sporting praticamente completo, pelo que eu pude ver, não tinha só o Murital, o resto estava todo mundo jogando. O Araújo, o Bragança, o Rosman, o Trincão, o trio de ataque principalmente, né? O Pedro Gonçalves, o Gyökeres e o Trincão, que foi muito bem. O Trincão é um outro jogador que está sendo bem cotado no mercado e existe uma possibilidade até grande de ele não ficar, porque ele já foi do Barcelona, ele começou muito bem no esporte, vai para o Barcelona, não consegue performar também, mas também o Barcelona estava numa fase muito difícil e existe essa possibilidade também, e ele tem bons números, né? Primeiro passando aqui rapidamente para te passar a bola, Fernando. O do Gyökeres então são 10 jogos, 16 gols e uma assistência, então como eu falei, ele está pela primeira vez na temporada da vida dele acima da quantidade de jogos e bem acima, esses 4 gols condicionam bastante isso. E o Trincão são 10 jogos, 3 gols, 7 assistências, são 10 participações para gol. Então já é a melhor temporada dele da vida, tá? Até antes mesmo de ir para o Barcelona. E uma correção, ele não era do Sporting, ele era do Braga, tá? Foi uma nota que eu passei aqui corretamente. E então esses dois jogadores estão muito bem condicionados. O Pedro Gonçalves também está muito bem. O Gonçalo Inácio, que é um zagueiro também que tem entrado muito bem, também tem um bom mercado. Vamos ver como é que o Sporting passa por tudo isso. Se passa pela janela de inverno e vai ter que reconstruir na janela de verão, porque é certo que esse time vai desmontar. E vamos ver depois como é que o Amorim também entra neste United, se ele realmente vai já atacar esse Sporting a nível de mercado, mas é uma grande oportunidade desse time conseguir levantar dinheiro também para com o Gyökeres ali a gente fala de 60, 70 milhões, acho que até poderia
calhar uns 80 milhões, acho que cabe. O Trincão também. Então tem jogadores aí relativamente novos e com bastante potencial para fazer mercado, né, Fernando? Do jogo não tem muito o que falar, né? Sim, o jogo é até difícil a gente falar algo, porque primeiro tempo já estava 3-1 e o jogo todo domina aí pro esporte. Posse de bola, todos os números aí mostram isso. Uhum. E não só os números, o jogo também foi assim. E na entrevista se perguntou sobre o mercado de inverno. O Rubem Amorim falou: mercado de inverno, não pretendo levar ninguém do esporte para o Manchester. Mas nada se fala do mercado de verão, do final da temporada. Então, pode ser que o esporte consiga manter seus jogadores desse mercado de inverno. Talvez outros times venham aí e tentem levar um jogador ou outro. Mas para o mercado de verão, no final da temporada, dificilmente o esporte vai vir para a próxima temporada com o mesmo time. Ou pelo menos com a base. Dificilmente isso vai acontecer. Muitos clubes vão levar esses jogadores esporte, são jogadores bons. E a maioria são jogadores novos, jogadores de 25, 26 anos, e ainda tem muito mercado pela frente. Então, dificilmente vai manter a mesma base para a próxima temporada. É. E hoje se o Rubem Amorim tem intenção de levar o Kiox para o Manchester United, próximo janela aí de verão, etc., mas se ele tiver essa intenção, vai ter que desfazer de alguém. O Zirkzee é novo, chegou para essa temporada, o Royal também não está muito tempo no Manchester United, então são dois atacantes ali, dois considerados ponta de lances ali que não vem impressionando a torcida, mas não dá para descartar porque é um técnico novo. Talvez eles jogam bem no estilo de jogo do Rubem Amorim. Então, Uhum. é um teste para o Rubem Amorim fazer, ver ali como que eles vão se comportar e aí, quem sabe depois o Manchester United vende ou tenta uma troca talvez com o esporte, envolve o jogador ali com o Kiox, volta um pouco de dinheiro. É tudo ali que dá para se pensar um pouco. Mas ainda sem nada concretizado, tudo é boatos, então vamos ver o que pode acontecer. É até por isso que eu acho pouco provável que se mexa no mercado de inverno, porque mesmo o Amorim dando a entrevista, eu acho que ele vai testar muito esse elenco para ver quem que ele vai querer e quem que ele não vai querer. Ele não vai montar esse time para agora, ele vai montar esse time para a próxima temporada para preparar bem. Então, acho que vai ser mais um período de testes de ver quem que se encaixa. O esquema dele é completamente diferente, um esquema muito mais parecido com o do Xabi Alonso, que joga com alas, joga com três zagueiros. Então, vamos ver como que isso funciona. Eu acho que o Rubem Amorim vai testar muito bem para ver como que funciona as peças que ele tem na mão agora, no caso, né? Então pode ser também que alguma coisa do próprio Manchester United também acaba vindo pro Sporting na janela de verão, né? Sim, bom ponto. E tanto é que o jornal local de Manchester até levantou essa dúvida: como é que vai ficar o Rashford? Porque o Rashford é um jogador agudo, um jogador de extremo, e o Rubem Amorim não costuma jogar com jogadores assim. São jogadores mais de movimentações. Então, e aí que surgem muitas dúvidas do lado do Manchester United e possivelmente o Amorim vai pedir contratações para essa janela de inverno. Vai ser testes a ser feitos, mas dificilmente ele vai levar alguém do esporte por agora. Acho pouco provável, até porque vai tentar pelo menos garantir que o Sporting ganhe mais um campeonato. Boa. Sim. Passando então de Sporting 5, Estrela Amadora 1, vamos para Benfica 2, o Farense 1, Benfica 2, na verdade. O Farense até começou na frente, o gol do Poveda, do Daniel Poveda. Acho que esse até é o brasileiro, se eu não me engano, né? Ah, não, é o espanhol. Eu sempre tem dois Povedas, eu sempre troco. Aos 15 minutos, depois aos 21 minutos, passe do Arthur Koglu, gol do Carreiras, que é o lateral esquerdo que a gente tem falado quase todo o vídeo sobre ele, no caso. E o Pavlidis voltando a marcar, né? O Arthur Cabral mais uma vez banco. A gente até tinha comentado de talvez ele trocar, de começar com o Pavlidis. Não acho que foi uma partida brilhante do Pavlidis, acho que foi mais uma partida muito boa do Arthur Koglu, mais uma partida boa do próprio Florentino também. O Carreiras com certeza até com o gol condiciona bastante. Não foi um jogo tão fácil, o jogo estava um pouco nervoso ao final do primeiro tempo, porque era 1-1 ainda contra o Farense, mesmo que seja fora de casa, então o Benfica sabe que não pode deixar escapar ponto para minimamente ficar perto e tenta jogar confrontos diretos contra Porto e Sporting. Então
Vamos acompanhando as próximas jornadas, inclusive a próxima jornada é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho depois também. Mas o jogo não foi aquela facilidade toda, assim. O Benfica atacou mais, obviamente, como já era esperado, mas o primeiro tempo um pouco mais preguiçoso, um pouco produtivo também, inclusive, e até acaba sofrendo gol também. E aí no segundo tempo não, no segundo tempo deslancha, sobra um pouco um gol do Pavlidis e também joga melhor no segundo tempo, consegue pressionar mais no segundo tempo, consegue gerar mais oportunidades no segundo tempo. Especialmente com o Carreiras também, ele gera muito jogo, isso que eu acho interessante. Ele e o Arthur Koglu pelo lado esquerdo têm gerado muito jogo. E eu só não entendi, pelo que eu pude entender, que o Bass sai no. O Jonathan Bass sai no intervalo, mas eu acho que é lesão, né? Eu não cheguei a pegar, mas pelo que eu pude perceber é lesão. Então é um pouco preocupante é, este ponto também entre o Best logo no intervalo, muito por causa disso. Mas acho que as minhas notas são isso, Fernando. Carreiras, o Arthur Koglu, o Pavlidis faz o gol, mas não gostei muito da partida dele. E o Florentino também acaba fazendo uma boa partida. O lado esquerdo do Benfica foi muito bem, o lado direito já não foi tão bem, o ataque também já não foi tão bem, pelo menos na minha visão, né? O Alexandre Bá parece que não ter sido nada grave, parece que ele aguenta vir para os próximos jogos. E, e é um jogador que vem jogando diferente. Temporada passada ele jogou muito como zagueiro, agora como um lateral ali, ala, e vem jogando bem, não vem jogando mal, jogando bem, desempenhando seu papel ali, o que Uhum. o técnico pede. E o Carreiras é mais um jogo ali que da gente elogiar. É um jogador que vem pressionando. Acredito que também não fica muito tempo aí no Benfica. Ele é um jogador que daria muito certo no estilo do jogo do Rubem Amorim. Então, por ser Sabia que ele é um. criado no United? Sub-18, Pois é, então, sub-23, depois vai pro Preston e aí ele é lançado. e aí que surge algumas dúvidas. Será que ele fica muito tempo no Benfica? Será que o United tenta trazer de volta? Porque ele é mais ofensivamente do que defensivo. Ele defensivamente é um bom jogador, defende bem, mas para o estilo de jogo do Bemorim de três zagueiros e libera mais os laterais ali, ele se daria Uhum, muito bem. Então, vamos ver se ele fica muito tempo no Benfica. Acredito que no máximo uma temporada. Isso uhum. se fizer uma temporada inteira. Mas e é importante para o Pavlidis marcar, né? Ele que precisa marcar, que precisa mostrar o seu valor, importante para ele. Primeiro tempo ali foi bem parelho de questões de jogo, os dois times buscando jogos. Segundo tempo ele sobrou mais para o Benfica e conseguiu o resultado. Resultado importante para quem está pensando na parte de cima da tabela. Exatamente. Mais do que o jogo, o que mais importa agora para este Benfica é o resultado. Boa. É, Bom, acho que passa de Benfica e Farense é um pouco isso. Acompanhar um pouquinho mais. Essa próxima jornada vai ser bem interessante para a gente acompanhar algumas coisas do que a gente está falando aqui também, tá? Do que a gente está vendo, mas é importante para esse Benfica que deu aquela escorregada na Champions se recuperar lógico, logo com o Bruno Lage, conseguir a vitória e já tentar voltar a confiança, porque tem Champions no meio da semana novamente. Passando então para Porto e para Porto 4, Estoril 0. É, não teve gol do Morodion, por incrível que pareça. Tivemos 4 gols, mas não teve gol do Morodion. Até porque o Galeno foi muito bem, o PP também foi muito bem. O Morodion jogou, foi titular, mas acabou não marcando. O jogo aqui no Dragão. Primeiro gol, então, aos 19 minutos do Dani Namasso. Segundo gol do PP. E depois os outros dois gols do Galeno. Mais uma nota importante, mais um lateral surgindo que a gente já tinha falado do Martin Fernandes, mais uma assistência dele, né? 18 anos, surge com mais uma assistência, acho que é importante a gente frisar isso. Ele que foi titular no jogo e não saiu, coisa que normalmente com o João Mário tem sido até frequente, no caso o João Mário acabar entrando. E interessante que ele tira o Nico aos 83, claro que isso já é mais pro final do jogo, e coloca o João Mário. Então ele fez uma dobra de lateral, coisa muito comum em times de técnicos portugueses quando eles fazem alguma modificação a nível de jogo, quando ele tira normalmente pontas. Isso eu já vi, eu vejo muito o próprio Bruno Lage já fez no Benfica, o Abel faz muito isso no Palmeiras, o Arthur Jorge faz isso no Botafogo e agora também é,
o treinador do Porto, que eu sempre esqueço o nome dele, que é o Bruno, acho que é Bruno Vieira, se não me engano o nome dele. Vitor Bruno, desculpa. O Vitor Bruno acaba fazendo também, que é a dobra do lateral pelo lado também. Então, bem interessante isso. E destaques, acho que o Martin fez um ótimo jogo. O Dani também fez um bom jogo, inclusive fez gol, né? O PP fez um jogo regular, fez um gol, fez um jogo regular e o Galeno entrou muito bem, né? O Galeno entra, faz dois gols, resolve o jogo. O jogo não estava completamente resolvido, mas o Porto era bem mais dominante. O Estoril não conseguiu gerar muita coisa, mas o Porto nos últimos anos tem se complicado com jogos assim, no próprio Dragão também. Eu mesmo fui assistir, não foi Estoril, no caso fui assistir. E jogos onde o Porto saiu com empate ou achava gol no final também. Então, rodou bem o elenco. Acho que isso é um sinal de que ele está rodando o elenco, no caso. Mas não, não foi o jogo do Samu, que tem feito muitos gols, mas foi um jogo de outras pessoas participarem. A gente costuma falar, falou até na questão do United, né, de que o United não, do Arsenal, que precisa de mais protagonistas. É importante que o Porto também consiga demonstrar isso, que tem outros jogadores nível PP, o próprio Dani, o Eustáquio, o Maritinho agora também, o Galeno, que esses jogadores consigam em jogos que o Samu não conseguir performar, ou que não conseguir estar fazendo os gols, que entreguem também esses gols, que entreguem os resultados necessários, né? Ótima vitória pro Porto. O Porto fica muito bem posicionado, uma ótima classificação, tá uma boa season também o Porto. Só perdeu pro Sporting, o que não é um grande problema porque o Sporting está ganhando todo mundo. E fica bem condicionado se o Sporting em algum momento, com a troca do Amorim, alguma coisa escorregar, o Porto está muito perto ainda para conseguir disputar esse título, né? Sim, a gente vê que o campeonato ainda não acabou. O campeonato não é totalmente do esporte. O Porto está brigando ali também. Se o esporte der uma oscilada, o Porto consegue levar o campeonato. E é importante para essa vitória para o Porto, não só pelos pontos, também pela a possibilidade de outros jogadores fazer gol. Não é só o Samu, como você bem disse, que não depende só de um jogador. E isso para o Porto é muito importante. Uhum. Ficar dependendo de um único jogador toda vez fazer gol. O outro ponto interessante é que é o último gol do Porto saiu ali de assistência de João Mário para o gol do Galeno. E o João Mário que veio com a O- dobra de lateral, mais no meio ali, E nos os dois que entraram, né? laterais. O João Mário e o Galeno que Sim, entraram, né? a dupla dos dois ali deu muito bem, fez os gols e tudo mais, mas é um bom ponto ali a gente observar esse gol aí que saiu, porque o João Mário é um jogador muito ofensivo, Uhum. então talvez essas entradas dele não se preocupando tanto defensivamente pode ajudar mais o Porto, principalmente essas questões de assistência e mais participações ali no gol. O Gyökeres tem 16 gols na artilharia, mas o Galeno tem 8 e o Samu tem 7. Então era natural, e a gente sabe que o Samu estava numa fase muito boa, de distribuir esses gols e conseguir competir com esse Sporting, porque depois o Sporting vai ter o Pedro Gonçalves com 4 gols, que é a metade do Galeno, no caso, e 3 a menos que o Samu. Então, os gols do Sporting são muito concentrados no Gyökeres, o que pode ser problemático se o Gyökeres sai. O Porto não tem tanto essa dependência, até se questionava a questão do Evanilson, o Samu vestiu a camisa e desandou a fazer gol e com boas performances também, mas a gente sempre teve o Galeno fazendo gols, a gente sempre teve o PP participando muito e fazendo gols também. Claro que a gente tinha o Taremi também que entregava muitos gols, mas o time consegue estar mais distribuído ou mais equilibrado nesse sentido a nível de marcar gols do que o próprio Sporting que está muito centralizado, pelo menos na liga, no Gyökeres, né? Então acho que isso também é um bom sinal de que se alguma coisa escorregar lá, o Porto tem hoje mais sinais de brigar por este campeonato. O que é interessante porque é uma temporada bem diferente para o Porto, porque imagina, são 20, quase 30 anos ali do presidente, no caso, que é trocado, então entre o André Vilas Boas, é uma troca de treinador também que o Francisco Conceição já estava um bom tempo, né, no,
no comando técnico ali do Porto também. Então, assim, tiveram mudanças. Sai o Taremi, que era o camisa 9, sai o PP, que era uma referência há muitos anos do clube também. Então, é uma reformulação e a gente sabe que reformulações são sempre complicadas de serem feitas. E a gente sabe que o Campeonato Português tem um domínio amplo desses três times, mais o Braga, basicamente. Ora aparece o Famalicão, aparece o Vitória de Guimarães, aparece algum time aí surpreendendo no campeonato, mas a via de regra são esses três mais o Braga. Mas é interessante que esse Porto está acima desse de Benfica, que também passou por turbulência, mas muito menores por causa da questão do Roger Schmidt. O próprio Braga, que estava em Champions há 2 temporadas atrás e estava muito bem também a nível de campeonato, então, e conseguindo competir com esse esporte. Então me surpreende bastante essa temporada do Porto, positivamente. Claro que ainda é muito cedo, a gente está falando praticamente de um terço da temporada só, mas também já são um terço da temporada que esse time consegue responder e consegue dar bons sinais do que pode fazer nessa temporada, né? E tu que, até, só pra complementar, tu que foi ao Dragão ver contra o United também na Europa League, pode falar um pouco mais, não só do jogo em Liga de Portugal, né? Sim, o Porto vem impressionando, porque a gente não esperava isso. Porque tanto é que o André Vilas-Boas comentou que era anos de reconstrução do time. Então, logo na primeira temporada, o time brigando ali em cima com o Sport, apenas 3 pontos de diferença por causa do jogo contra o Sport. Mas está brigando ali em cima para se manter nas primeiras posições. Hoje está indo para. Se o campeonato acaba hoje, ele vai para Champions League. Então vem impressionando. Até porque o Benfica também não começou muito bem a temporada. Então, É. isso acaba impactando um pouco. Mas é um Porto bem melhor do que a gente esperava. É a segunda melhor defesa, tomou 4 gols, o Sport tomou 3, o Sport tem 35 gols, o Porto tem 27, não é tão menos que o próprio Sporting também. Então, assim, o saldo é de 23, o Sport tem um saldo de 32, o Sport ainda está um degrau acima, se a gente olhar, né? Mas é só uma derrota, são 9 vitórias, não empatou, não tropeçou no meio do caminho, então, ó, bons sinais, na verdade, ótimos sinais deste Porto também. Vamos passar para a tabela, porque a gente tá falando bastante dessa questão do que a gente está comentando aqui de pontos também da proximidade, exatamente o que eu estava falando ali. Ó. O Sport é primeiro, então, com 30 pontos, 35 gols marcados, 3 sofridos. O Porto é segundo com 27 pontos. Lembrando, o único jogo que o Porto perdeu foi para o próprio Sport, no caso, com 27 gols, 4 gols sofridos. Então, a defesa está muito parecida com a defesa do Sporting e o ataque está conseguindo, distribuindo esses gols, conseguindo competir com esse super ataque do Sporting também. O Benfica então terceiro com 22, aí eu já acho que dificilmente vai competir com o Sporting Porto, porque já são 5 pontos pro... Claro, é um jogo a menos no caso, porque é aquele jogo que ainda não ocorreu, mas já são 5 pontos para o Porto, são 7 pontos, 8 pontos para o Sporting, pode reduzir isso para 5 e para 4 e para 3 contra o Porto também, mas mesmo assim é aquela mesma coisa que eu falei do Real Madrid no vídeo da La Liga, para quem não assistiu vai lá assistir, que é sobre ficar um jogo atrás, mesmo que esse jogo esteja, fica uma sensação de ter muita coisa para buscar e a gente precisa necessariamente conseguir o placar nesse jogo que a gente acabou não fazendo na rodada, então fica uma sensação um pouco estranha de ficar correndo sempre atrás até que esse jogo aconteça e todo mundo fica com a mesma quantidade de jogos. Depois a gente tem o Braga em quarto, então, com 20 pontos, o Santa Clara em quinto com 18, o Vitória Guimarães em sexto com 18. Marquem esses 6 times, tá, gente? Vocês já vão entender por que a gente está falando isso. Marquem esses 6 primeiros porque é importante para a próxima jornada. Depois o Famalicão em sétimo com 16, o Moreirense em oitavo com 14 e o Casapia em nono com com 12. Depois a gente vira a tabela com o Gil Vicente em décimo com 10, o Boa Vista em décimo primeiro com 9, o Estoril em décimo segundo com 9 pontos também, o Aves em décimo terceiro com 9, o Rio Ave em décimo quarto com 9 também, em décimo quinto o Arouca com 7, em décimo sexto o Estrela Amadora com 6, o Nacional jogou mas a gente ainda não tinha computado aqui na arte da tabela, no caso, tá? Não está completamente atualizado. O Nacional ganhou, né? Se eu não me engano, passou ali no caso Sim. para 8 pontos, então foi para 15º para quem está
na tabela agora, no caso, o Estrela Amadora que está na zona de rebaixamento junto com o Farense em último com 4 pontos, tá? Por que que a gente falou para vocês sobre vocês darem uma olhada naqueles 6 primeiros times? Porque agora a gente vai ter nessa jornada, quase que uma jornada especial, entre esses 6 times se enfrentando. Então, quando a gente olha isso a nível de campeonato, né, a nível da liga, isso vai ter um impacto para frente, porque esses times aqui, esses 6 times aqui deixam escapar poucos pontos. A gente vê a diferença, por exemplo, desses 6 primeiros para o que a gente pode olhar para a segunda parte da tabela. A gente tem um monte de gente, por exemplo, com 9 pontos e o sexto colocado tem 18. Então a gente já está falando do dobro. Então esses times deixam escapar poucos pontos. Então vamos lá. Próxima jornada, então, dias 8, 9 e 10, certo? Isso. Então a gente tem Moreirense e Gil Vicente abrindo a jornada, no caso. Casa Pia e Farense também. Às 15h30, no dia 9 já. Estoril e Aves às 15h30 também. Famalicão e Arouca às 18 horas. Boa Vista e Rio Ave às 20h30. E aí aqui no dia 10 é onde acontecem as coisas, né? A gente tem Estoril, o Amadora no caso é Nacional, aí que Santa Clara e Vitória, Braga, Sporting, Benfica e Porto. Então a gente tem os seis primeiros colocados se enfrentando. O Santa Clara joga em casa contra o Vitória Guimarães, o Braga joga em casa contra o Sporting e o Benfica joga em casa contra o Porto. E a gente está falando do terceiro contra o segundo, do quarto contra o primeiro e do quinto contra o sexto. Né? Então a gente está falando exatamente nesta ordem para quem está em casa e quem vai jogar fora de casa. Então é bem interessante porque todos os times que estão atrás jogam em casa e os times que estão à frente vão jogar fora, que é sempre um bocado mais difícil também. Então isso pode dar uma mexida na tabela, pode mexer com o ânimo do campeonato, pode mexer com o que a gente está vendo no campeonato. E não tá, as equipes não estão assim tão desgarradas, com exceção do Porto e do Sporting. Os outros não estão tão longe um do outro. Então isso pode mexer um pouco com o campeonato também. Vamos acompanhar porque os 3 jogos vão ser jogos bem interessantes, tanto a nível de campeonato quanto eu acho que a nível de... A gente espera, né? Que seja nível de futebol jogado também, porque são as 6 melhores equipas da liga, né, Fernando? Sim, esses 3 jogos, esses são 3 jogos que a gente costuma falar não são válidos só 3 pontos. É muito mais que isso que vai entrar em campo. Pode decidir muita coisa aí para o restante da temporada. E para o esporte vai ser o último jogo que o Rubem Amorim vai comandar o time. Não é o da Ele Champions? se... Eu achei que ia ser o da Champions. Não, Contra o vai ser Seixas. esse. Ele se apresenta no dia 11. Ah, Esse ok. jogo será no dia 10. Ele ainda tem esse jogo ainda pela frente. Ok. Boa. E vai ser interessante também aqui a gente ficar atento, porque os jogos, inteligentemente, eu não sei se isso foi proposital que a Liga fez, não são no mesmo horário. Então tu tens um Santa Clara e Vitória às 16h30 até às 18h30, basicamente. Depois tu vai ter um Braga e Sporting das 18h45 até umas 20h45, que é normalmente 2 horas o tempo de um jogo entre acréscimos. E depois tu tens o Benfica em Porto. Então tu consegues assistir os 3 jogos e deixar o público interagir de Portugal inteiro, no caso, com os 3 jogos. Bem interessante. Não sei se foi proposital, mas se foi bem pensado e bem montada essa tabela, né? Sim, realmente. Para um fã de esporte, dá para maratonar aí o domingo inteiro. Dá pra pegar o domingão à tarde e noite aí. Bom, pessoal, então o que a gente tinha de jornada 10 da Liga de Portugal e a preparação para essa jornada 11, a gente falou um bocado aqui também. Fernando, mais alguma coisa de Liga Portuguesa? É tudo. Falando bastante aí da Liga Portuguesa. E vamos acompanhar esses próximos 3 jogos aí que vão valer muita coisa. Boa, pessoal, então não esqueça então de deixar o like, no vídeo, de seguir o canal, de ativar o sininho também para receber as notificações quando a gente posta vídeo novo. A gente está fazendo os vídeos agora das jornadas, mas a gente tem bastante conteúdo, coisa nova que a gente está preparando aí, que vai vir de vídeo novo aí para vocês também. Essa semana também tem Champions, fiquem atentos a isso. E não esqueça também de deixar os comentários, que isso ajuda no engajamento. Também a gente gosta de bater papo sobre futebol. Então esta foi a Liga Portuguesa, a jornada 10, tá? Um abraço a todos, até a próxima.